assim ficou certo. Se você tem a sua Bíblia próxima a você, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia em mãos, abrisse a sua Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo de número 38. Se você tem a sua Bíblia, abra ela, porque eu creio que Deus vai falar com você de forma extraordinária e poderosa. E a palavra de Deus diz assim, é todos os títulos, né, da nossa live, né? É o título da mensagem, é o título da live. Marta e Maria. Preste muita atenção, gente, porque Deus ele trouxe você aqui hoje só para falar com você. Então, quando o pastor Jefferson fala é importante? Pode ser. Quando o pastor Jefferson ora é importante? Pode ser. Mas quando Deus fala, é importante. Porque é Deus quem está falando. Se ele fala, a palavra dele não cai por terra. Então, nós temos que entender isso. E hoje, quem vai falar com você agora é Deus. E ele diz assim, livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 38. Marta e Maria. 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Presta atenção. Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta hospedou Jesus na sua casa. Hospedou. E a Bíblia diz que ela tinha uma irmã. E essa irmã chamava Maria. E esta, quietava-se assentada aos pés do Senhor Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos. Olha isso. O interessante é que a Bíblia fala que quem hospedou Jesus foi Marta. Foi ela que fez o convite para que Jesus estivesse na casa dele. Foi ela que pediu para que Jesus hospedasse na casa dela. E você vê que a Bíblia diz que ela tinha uma irmã. E a irmã dela chamava Maria. Presta muita atenção nisso, gente. E a Bíblia fala que a Maria, que era a irmã dela, estava sentada aos pés de Jesus. E o que ela estava fazendo, pastor? Sentada aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela estava ouvindo os ensinamentos que Jesus ensinava. Presta atenção no que Deus ele quer que você coloque no seu coração, o que é mais importante. O que é mais importante? Deus vai te ensinar hoje o que é mais importante. Através dessa mensagem. Você quer, através de obras, chamar a atenção de Deus? Preste atenção nessa palavra. Você quer receber o impossível pela fé? Preste muita atenção nesta palavra. Porque Marta convidou Jesus para hospedar na casa dela. Só que Maria, que era a irmã, estava sentada aos pés de Jesus. E ali ela escutava admirada Jesus ensinando. Ensinando o quê, pastor? A palavra. Pregando para as pessoas como hoje eu estou pregando para você. E Jesus estava pregando naquele dia para as pessoas que estavam ali. E olha o que diz a Bíblia, versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Olha isso. Ela estava ocupada, porque ela tinha muito serviço. E diz assim, então, se aproximou-se de Jesus e disse. Ela se aproximou de Jesus e disse. Olha o que ela falou para Jesus. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olha isso.
E vou repetir para que você preste muita atenção e entenda e não deixe nada passar. Marta foi quem convidou Jesus a hospedar na casa dela. Maria era irmã de Marta, que estava sentada aos pés de Jesus e ouvia os ensinamentos que Jesus pregava. Ensinava. E ela estava ali observando, né, prestando atenção, absorvendo tudo aquilo que Jesus, o mestre, né, ele falava. E por ela ver aquela situação, Marta, da irmã dela sentada e ela tarefada de um lado e para o outro, e corre para cá e corre para lá dentro da casa, cheia de tarefas, ela chegou perto de Jesus e falou assim: Jesus, o senhor não importa não que a minha irmã fica aí, um exemplo para você entender, fica aí sentado nos pés do Senhor, não? Enquanto eu fico aqui servindo todo mundo sozinha? Olha isso. Hoje você vai entender o que é mais importante, gente. Deus quer que você priorize o que é certo. Ele quer que você faça a escolha certa, que você tome a decisão certa. Porque quantas são as pessoas igual a Marta? Por um tempo até convida Jesus. Mas depois de convidar Jesus, a pessoa começa a tarefar, tem um monte de coisa para fazer, tem isso para fazer, tem aquilo para resolver, tem aquilo para consertar, tem aquilo para arrumar, e deixa Jesus lá. Deixa Jesus lá. A pessoa fez o convite e deixa Jesus lá. Deus, ele quer que você entenda o que é prioridade. Ele quer que você entenda. E como que eu vou entender, pastor? É se alguém chegar perto de mim e falar, é assim, assim? Não. É como a Bíblia diz. Você não tem que pegar o exemplo dos outros, não. Você tem que pegar o exemplo da Bíblia. Da Bíblia. Da Bíblia. Ah, não, pastor, mas fulano de tal falou para mim. Gente, esquece o que os outros falam. As pessoas ficam pegando tanto argumento, tantas coisas com os outros, que tá aí caída, prostrada, fraca, desviado nas drogas, porque ficou pegando exemplo dos outros. A Bíblia está cheia de exemplos. Para que a gente vai ter que pegar exemplo de alguém de agora? Para quê? Se já tem exemplo aqui de quem fez e deu certo. Alguém fez e deu certo. E Deus está mostrando para você quem fez e quem deu certo. Quem chamou a atenção de Deus e quem não chamou. Marta foi a que convidou. E Maria, que era irmã, era o que estava aos pés de Jesus. Aos pés. E Maria, por algum momento, ela ficou triste. Ela ficou ali meio chateada, né, ou nervosa, porque ela estava fazendo tudo. E ela chegou perto e falou assim, mas Jesus, manda aí minha irmã levantar daí e me ajudar. E olha o que Jesus disse. Isso aqui não é a palavra do pastor Jefferson, tá? É a Bíblia Sagrada, é a Bíblia. E diz assim, ó, 41, versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor. Vamos ouvir o que Jesus respondeu. Marta, Marta. 2 vezes, hein? Jesus respondendo. Marta, Marta. Andas inquieta e te preocupas com muita coisa. Olha isso, gente. Ela pediu para Jesus mandar a irmã levantar e ajudar nos fazeres. E Jesus respondendo para ela. Imagine Jesus respondendo. Marta, Marta. Marta. Você está preocupada demais. Muito preocupada. Com muitas coisas você está inquieta. Quantas são as pessoas que estão inquietas? Quantas são? Quantas são as pessoas que estão preocupadas? Eu vejo pessoas, né? Vamos dizer que uma palavra aberta para que todo mundo entenda. Quantas são as pessoas que estão tentando dar aquela mãozinha para Deus, sabe? Aquela ajudinha. E essa ajudinha é o que está fazendo você andar de um lado e para o outro. Porque você está assim, não, eu vou lá, porque se eu fizer isso aqui, vai dar certo. Se eu fizer aquilo ali, e Deus está lá assim, filho e filha, você está preocupada demais. Você está inquieto demais.
E eu não quero que você fique preocupado ou inquieto, não. Eu quero que você confie. Eu quero que você deixe que eu trabalhe na sua vida. Não se preocupe, porque a confiança é assim. Ou você crê que Deus ele vai honrar você e vai trazer para a sua vida aquilo que você pediu, ou você vai ficar preocupado com 1 milhão de coisas. Então não tem como você confiar e estar preocupado. Não dá para fazer isso. Ou você confia, ou você está preocupado. Ou você está inquieto, ou você tem certeza. E Jesus falou para ela, como hoje ele está falando para muitas pessoas agora. Aqui Jesus falou assim, Marta, Marta, mas ele pode estar falando o seu nome. Ele pode estar falando o seu nome. Ele pode estar falando assim, Jefferson, Jefferson. Você está preocupado porque tem pouca pessoa na live, mas eu vou te abençoar. Para você entender o exemplo, para você entender que quem faz a obra é Deus. Ele pode estar falando para você agora, chamando o seu nome, falando. Você está preocupada demais, pensando como que eu vou libertar o seu filho, pensando como eu vou restaurar o seu casamento, pensando como eu vou abrir portas e vou te prosperar. Você está preocupado demais e pela preocupação você anda inquieto. Então pense você, Jesus falando com você agora e chamando o seu nome 2 vezes, como ele chamou a de Marta. Marta, Marta. Por que andas inquietas e te preocupa com tanta coisa? Olha que benção o irmão Renato colocou ali, ó. Renato, Renato, confia em mim, olha que benção. Tá vendo? O povo de Deus tá recebendo, gente. Graças a Deus, o povo de Deus tá tomando posse. Louvado seja Deus por isso, gente. Louvado seja Deus por isso. Que bênção, gente. Que bênção. Eu fico muito feliz com isso, muito feliz. Quem passa os comentários aqui, eu vou vendo. E Deus me chamou a atenção nesse comentário dele. Que bênção. Você tem que pensar dessa forma, gente. Dessa forma. Porque Deus hoje está chamando o seu nome 2 vezes. 2 vezes. É. As pessoas estão entendendo que Deus está falando com ela agora. Aqui Deus falou com Marta. Mas agora ele está falando com a gente. É, ele está falando com você. E ele está chamando o seu nome 2 vezes, está dizendo: por que andas inquietas ou inquieto? Por que você está preocupado com tanta coisa? Por quê? Ou você acha que a sua ansiedade vai acrescentar algo na sua vida? Porque, como diz a Bíblia diz que a ansiedade não vai poder acrescentar nenhum côvado ao curso da sua vida. Não vai. Mas Deus pode. Deus pode acrescentar. Deus pode acrescentar. E a verdade é essa, gente. Ou nós confiamos em Deus, ou nós continuamos inquietos. Ou nós firmamos a nossa fé na nossa rocha inabalável, que é Jesus, ou nós continuaremos andando preocupados com um monte de coisa. Por mais que a gente diga assim, ó Deus, eu confio em ti, mas a pessoa está pensando, mas como é que eu vou fazer para fechar o negócio amanhã? Mas como é que eu vou fazer para comprar o material, os livros do meu filho que está na faculdade? Como é que eu vou conseguir pagar a conta de energia? Como é que eu vou conseguir pagar o cartão? Como é que eu vou conseguir fazer isso? E a pessoa preocupada aquele tanto. E tem pessoas que, por incrível que pareça, ela está passando a mesma situação que você está, mas ela está igual Maria. Preocupada, pastor? Nem um pouco. Ela está lá no pé de Jesus, garrada e ouvindo. O meu Deus é poderoso. E o que ele está falando ali vai acontecer na minha vida. Eu não sei como e nem quero saber como. Eu só quero ter fé para receber. Porque a Bíblia fala que ela estava ali pertinho do pé de Jesus. Imagina, Jesus estava ali sentado, né? Ou em pé, não sei.
Mas ela tinha que olhar para cima. Se ela estava nos pés, ela tinha que inclinar um pouquinho, né? O rosto para cima, né? Imagina ela olhando para Jesus com aqueles olhinhos todos brilhando. Imagina o olhinho dela brilhando assim, cheio de água. E o mestre falando. E ela falando, vai acontecer na minha vida. Mas todo mundo falou que não vai, mas eu sei que vai porque ele está dizendo. E se ele falou, eu creio que vai acontecer. Como vai acontecer? Não sei, mas eu sei que vai. Então imagina você assim. É o que Deus espera de nós. É o que Deus quer da gente. Que nós venhamos ter essa confiança. Que não venhamos ficar agitados de um lado para o outro, pensando ou tentando dar ajuda para Deus. Deus não precisa de ajuda. Ele só quer que você apresente para Ele a fé que Ele quer ver. Que é a fé junto com obras. Ouça essa palavra. Recebe essa mensagem hoje. E não te preocupes. Não te preocupes. E nem te inquieta-te. Não fica pensando, não. Confia em Deus. Você já orou? Você já sonhou? Então confia. Pensar não vai adiantar nada. Mas pastor, tem que pensar para eu estou mostrando confiança. Não, você não está mostrando confiança pensando todo dia, não. Você está inquieto, porque você quer que aconteça logo. Mas não vai acontecer no seu tempo. Vai acontecer no tempo de Deus, entenda. Que seja feito a vontade de Deus. Que seja feito no tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito, é maravilhoso. Então a fé é essa, você pede, você crê, você espera. Essa é a fé, esse é o propósito. É assim que vamos chamar a atenção de Deus. E ele diz mais para terminar essa mensagem, que é o último versículo. Vou repetir o versículo 41 e vou dar continuidade. Diz assim, ó. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muita coisa. Versículo 42. Entretanto, Jesus falando, tá bom? Olha Jesus dizendo. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Eu vou repetir de novo para você, para ver se o povo entende. Olha isso. Entretanto, pouco é necessário. Olha Jesus falando que pouco é necessário. Aí ele vem confirmando a mensagem, dizendo assim, ó. Não só pouco não, vou dizer pouco não, porque você vai pensar que é 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Ele fala, não, pouco não. Uma só coisa. Uma só. Aí a pessoa fala, mas pastor, o que é que eu tenho que fazer para chamar a atenção de Deus? O que é que eu tenho que fazer para receber o meu milagre? O que eu tenho que fazer para receber a libertação da minha família? O que eu tenho que fazer? Olha isso. É Jesus falando, tá? Esquece homem. É Jesus falando. Olha isso. Entretanto, pouco é necessário. Quer dizer, vou resumir para você. Ou mesmo, é Jesus dizendo, uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha isso, gente. Tô preocupado, pastor, tô de um canto pro outro, tal. Deus tá falando para você assim, ó. Uma só coisa. Uma só, tá vendo? Porque primeiro ele falou, né? Pouco é necessário. Aí, não confundir a cabeça de ninguém, porque a gente fala assim, ah, não, Deus falou pouco, então é poucas coisas, né? Poucas. Então quer dizer que é mais de uma, né? Pode ser mais de duas. Aí ele vem reformulando o que ele falou. O que, pastor? Vou traduzir para vocês. Uma só. Uma só. Só uma. É necessária. Uma coisa só é necessária. E o que é, pastor, que a gente tem que fazer para chamar a atenção de Deus e ter uma vida abençoada, uma vida cheia de bênção, uma vida cheia de paz, uma vida cheia da presença de Deus? A Bíblia fala que Maria, ela escolheu a boa parte. Para você entender, Marta foi que hospedou Jesus e andava de um lado e para o outro. Maria, que era a irmã dela, Jesus estava pregando e ela estava lá nos pés de Jesus e olhando ele pregando e ouvindo. Então, pastor, qual é a parte de Deus ele quer que eu escolha? Que você seja igual Maria. Como, pastor? Aos pés de Jesus, ouvindo o que ele fala com você
todas as noites, às 10 horas da noite, aqui no canal Pastor Jefferson Araújo. Amém, gente? Mas é isso, pastor? É. Eu falo para vocês sempre, gente. A única forma da sua vida não mudar, a única forma da sua vida não mudar é se você ouvir a palavra de Deus e não obedecer. É a única forma. É a única forma. A única forma de você não ser abençoado é você ouvir e não obedecer. Mas se você ouvir e obedecer, eu duvido que a sua vida não mude. Eu tenho certeza que ela vai mudar. Porque Jesus está dizendo, é Jesus, ó pastor, me orienta aqui. Que pastor vai te orientar nada? Tá aqui, ó. Cadê, ó? Vou colocar aqui, ó, versículo 42, deixa eu ver se vai dar para focar aqui. Eu acho que não vai dar não, deixa eu ver. Eita Deus, não vai dar não. Mas tá aqui, ó. Não vai dar para focar não, porque tá muito, a câmera não vai focar não. Deixa eu ver. Não vai não. Mas tá aqui, ó. 42. Respondeu-lhe o Senhor para Marta, Marta, anda inquieta demais. Então Deus está falando assim, querendo para você escolher o que Marta escolheu, não. Marta escolheu ficar inquieta e preocupada com as coisas. E Deus está falando para você, mas qual que eu vou escolher? Ele está dizendo, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Ela não vai ser. Então Jesus aqui, é ele que está te direcionando, gente. Deus só está usando a minha voz para falar com você, só isso. Ele só está usando a minha voz, só isso. Eu até falo com o povo na igreja, né? Quando eu estou no altar pregando, eu falo, se eu pudesse pregar com vocês com o olho fechado, só para você ouvir a voz e entender que é Deus que está falando, eu faria isso. Verdade, eu faria isso. Para que você possa entender que não é o homem, gente. O homem não faz nada se Deus não tiver. Nada. Por isso que o homem não é digno de ser glorificado, só Deus, porque se alguma coisa aconteceu, não foi o homem quem fez, foi Deus quem fez. E só ele pode ser glorificado, só ele. Ontem eu falei para vocês, né, que quem é o mais poderoso não é aquele que envia, né, que foi enviado para ler a mensagem, não. O mais poderoso foi aquele que mandou a mensagem. O que lê é só um mensageiro. É só um mensageiro. É só um mensageiro. Então entenda isso. Poderoso é Deus. Ele é o que enviou a mensagem. Pastor, o senhor é quem? Só o mensageiro, só o que lê. Só aquele que lê para você. É a mesma coisa quando a pessoa ela manda um presente para você no correio, aí não vai lá como é que chama? O carteiro, é o carteiro, né? Aí o carteiro vai lá e bate na porta da sua casa e te entrega. Você não vai agradecer o carteiro. O carteiro tá fazendo a função dele, que é entregar a carta. Mas você vai ligar para a pessoa que te mandou o presente e vai falar, olha, muito obrigado, muito obrigada pelo presente que você me deu, pelo carinho que você teve comigo. Não é assim que a gente faz? Então é um exemplo que eu tô te dando, gente. O mensageiro não é digno de nada, não. A gente só tem que agradecer a Deus. É para ver se as pessoas conseguem entender de uma forma mais simples possível. Aquele que está te entregando a carta na sua casa, ou a encomenda na sua casa, que é o correio, né, o entregador, você não vai agradecer a ele. Não vai. Porque não foi ele que te deu o presente. Quem deu o presente foi a pessoa que mandou. Então, quem pode ser glorificado, pastor? Eu vou agradecer a quem pelo milagre? O abençoador, que é Deus. É ele que vai ser glorificado. Porque é ele quem faz tudo, gente. É Deus quem faz tudo. Deus quem faz. Então a gente vê vários exemplos sobre isso, né? Às vezes a pessoa vê assim, ô pastor, o senhor está se menosprezando? Não, gente, eu não estou não. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, que é sendo um mensageiro, trazendo a palavra. Eu sou muito feliz. A Bíblia diz que o próprio Jesus falou isso quando o jovem rico, né, falou para ele. O jovem rico chegou perto dele e falou assim, ó, bom mestre. O jovem rico, tá na Bíblia. O jovem rico chegou assim, ó, para Jesus, perto de Jesus, falou assim, ó, bom mestre. Sabe o que Jesus falou para ele?
Bom, filho? Não. Bom só tem um, e é Deus. Ele está lá no céu. Jesus falou isso. E como que eu, Gerson, vou falar que eu sou bom? Não. Bom é Deus. Deus que é bom. Foi ele que enviou o filho dele para nos salvar. Foi através da obediência de Jesus, né, que hoje nós temos oportunidade de entrar no reino pela porta. Então é ele. Nós não temos que seguir esse ou aquele. Nós temos que seguir Jesus. Nós temos que seguir a Deus. Nós temos que amar a Deus. É isso que a gente tem que fazer. E nós seremos muito felizes. Muito felizes. Amém, gente? Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que chama a atenção de Deus para a sua vida. Recebe essa palavra. Porque através dessa palavra, Deus está gerando vida para você. Deus está gerando cura para você. Deus está gerando libertação para sua família. Deus está gerando paz. Deus está gerando amor. Deus está gerando união. Tudo é possível ao que crê. Eu sempre falo para vocês, né, para você pensar um pouco, né, e pensar e depois digitar. Mas uma coisa eu quero que você entenda hoje. Eu acabei de ler para você. Jesus, ele mandou a gente escolher entre Marta e Maria. Jesus mandou a gente escolher quem, gente? Eu acabei de pregar para vocês. A missionária não vai digitar, não. Porque senão a missionária digita aqui e fica fácil, né? Jesus mandou a gente escolher quem, gente? O exemplo. Não tá mandando a gente escolher uma pessoa para seguir ela, não, tá? Não é para seguir, não. É o exemplo, tá? Ela tem que deixar bem claro aqui que é o exemplo. Exemplo. Não a pessoa. O exemplo. Quem, gente? Cadê? Jesus pediu para a gente pegar o exemplo de quem? Cadê? Irmã Rosilene, olha ali, ó. Tá na fé, ó. Maria, olha aí que benção. Olha lá, irmã, olha aí que benção. Renato, Maria, olha que benção. Maria, o exemplo de Maria. Olha que benção, gente. Essa é a fé. Jesus, isso, olha lá, o povo é de Deus mesmo. O povo é abençoado mesmo, viu? Esse povo que Deus está enviando para cá é o povo da fé mesmo, porque o povo já colocou lá o exemplo de Maria. Porque se a gente não explicar direitinho, senão o povo daqui a pouco está seguindo Maria, está caçando procurar uma mensagem onde fala mais de Maria para me seguir. Eu vou seguir ela. Não, não é seguir não, gente. É o exemplo dela. Por favor. É o exemplo, gente. O exemplo, isso. O exemplo de Maria. O exemplo. Que bênção. Essa é a fé. A verdade é essa. Deus quer que a gente venha pegar o exemplo dela. O exemplo. Glória a Deus. Que povo abençoado. Amém, gente? Que Deus abençoe todos vocês. Eu não sei como expressar a felicidade que eu tenho de ser um mensageiro. É muito bom, gente, é muito bom. Tem as lutas, né? Tem as situações e tal, mas é bênção, é bênção. É bom. Eu falo assim que é bênção porque eu amo o que eu faço, né? Igual a pessoa que trabalha, às vezes... eu trabalho na igreja hoje, mas às vezes você trabalha ali fazendo alguma coisa que você gosta, né? É bom fazer o que você gosta, o que você ama. E eu amo fazer o que eu faço, o que Deus me chamou, né? Eu não faço porque eu quero, né? Eu faço porque Deus me chamou. Ele colocou no meu coração esse propósito, né? De fazer a obra, que é o chamado, né? Que é o chamado. E eu amo fazer o que Deus me chamou para fazer. É bênção. Olha, irmão, olha lá o seu legal lá. Nessa live, estamos imitando a atitude de Maria e ouvindo os ensinamentos. Olha que bênção. É bênção, pô. O povo quer dizer que o povo está recebendo, o povo está entendendo. Graças a Deus, Deus está nos usando para transmitir de forma que todas as pessoas possam entender. Essa é a fé e esse é o propósito. Pastor, eu sei que não tem... hoje mais uma pessoa me perguntou porque... Não devemos o quê? Não devemos fazer o sinal da cruz. Eu não soube explicar. Gente, essa mensagem também é muito boa para me explicar, mas eu vou tentar fazer isso resumidamente, porque eu vou fazer a oração com o copo da água. Porque não é uma coisa assim simples de falar. Porque uma coisa é... Eu entendo, né? Eu já li a Bíblia, então eu entendo. Às vezes passar de uma forma que às vezes a gente passar errada, às vezes a pessoa pega por outro lado. Essa questão da cruz, gente, o sinal... A gente fala, por que a gente não faz o sinal da cruz?
Porque o sinal da cruz não foi feito ali para a gente ter ela de um exemplo, né? Igual Maria. Porque a cruz não era de Jesus, gente. Ela não era de Jesus. Vocês sabem disso. A cruz não era de Jesus. Se você for ver, né, Jesus, quando ele foi crucificado, o soldado teve que puxar o braço de Jesus e deslocar o braço dele para que chegasse até o outro lado onde colocaram, né, o prego, né, onde colocou o prego. Então teve que deslocar ele, o braço ali, para chegar aonde estava, porque a cruz não era dele. Todos nós sabemos que a cruz é nossa. A cruz era nossa. Então a gente não faz o sinal da cruz por quê? O propósito maior não é a cruz. O propósito maior é Jesus, sempre foi ele. Ele sempre foi o propósito, sempre foi o foco, sempre foi tudo. Hoje, se a gente tem, um exemplo, a oportunidade de ser salvo, não é pelo sinal da cruz, não é. Não é pelo sinal da cruz. É por causa da obediência de Jesus ao Pai até o final. No Getsêmani, a gente vê Jesus ele falando, né, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. Então ele estava ali para fazer uma missão. E a missão que ele veio, ele cumpriu, ele foi fiel até o final. Então aquela cruz não era dele, gente. Se você entender o tamanho do sofrimento que foi aquela cruz, as pessoas entenderiam isso de forma mais fácil, né? As pessoas entenderiam de mais fácil. Por quê? Se você for parar para pensar, Jesus ele sofreu demais, gente. Ele sofreu lá no madeiro, quando ele foi machucado, né? Chicoteado ali pelos soldados. E passou uma situação muito difícil, né? Foi cuspido, foi batido no rosto, colocaram nele uma coroa de espinho. E olha, você vê, Jesus ele teve que carregar uma cruz. Então aquilo não é um símbolo de alegria. Não é. E Jesus, ele não morreu na cruz pra gente ficar triste, não, gente. Escuta isso. A gente não pode olhar pra cruz e ficar triste, não. É por isso que o símbolo não existe pra nós. Porque a gente não pode olhar pra cruz e ficar triste. Porque Jesus morreu naquela cruz que era nossa. Mas a gente não lembra da cruz como sofrimento. A gente lembra de Jesus como o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. É por isso. Então a gente não fica lá, a gente não faz um teatro ali com Jesus morrendo, porque a gente não quer ficar triste com aquilo. Porque Jesus ele não passou por aquilo para a gente ficar triste. Não. É para você ser feliz, porque Deus, ele deu para você uma chance, uma oportunidade. E a oportunidade foi essa, que Jesus, o Filho de Deus, ele teve que ser entregue como uma ovelha muda ao matadouro. E até a última gota do sangue dele foi embora. E o sacrifício foi perfeito. Até o ponto dele dizer, está consumado. Então por isso que a gente não tem o negócio do sinal da cruz. A gente não faz o sinal da cruz. Porque o sinal da cruz não é algo para a gente lembrar sobre nada. A gente tem que lembrar sempre de Jesus. De Jesus. Só Jesus. E tanto que a Bíblia fala que a gente não pode fazer imagem de nada, né? De nada. Nem do que está no céu, nem do que está na terra. Você vê, a gente não pode fazer nada do que está lá no céu, nem imaginar, nem do que está aqui na terra, porque Jesus ele passou pela terra, né? Então não pode nem tentar fazer alguma coisa igual ou semelhante. Não podemos fazer. Não podemos. Por quê? A gente não pode fazer, a gente não pode pegar em nada e tocar em nada e ver em nada. Porque você não precisa tocar. A única coisa que Jesus ele quer que você lembre é que ele deu a vida por você. E hoje você é salvo por ele. Só isso. É só o que ele quer que você lembre. Onde a gente dá ali, a Bíblia fala do livro de Coríntios, né? A instrução da Santa Ceia. Ali é uma mensagem, né? Então por isso que eu tenho que trazer um dia a palavra para você, né? E o dia que eu trouxer aqui a mensagem, você vai entender de forma melhor, né? Que é diferente de eu estar pregando para você a palavra, mostrando na Bíblia, e outra coisa eu estar resumindo para você aquilo que eu entendo. Então por isso que Deus ele fala que a gente não pode fazer nada do que está no céu. Ele fala, está na Bíblia. Na minha Bíblia do Evangelho, na Bíblia de qualquer pessoa vai estar escrito assim, para não fazermos nada do que está no céu, nem na terra e nem debaixo. Porque a gente não pode querer pensar nada que está lá no céu e fazer alguma coisa, um objeto, nem do que está na terra, do que já passou. Vou dar um exemplo para você interessante. Sabe o exemplo que eu vou te dar? A Bíblia fala sobre Moisés. A Bíblia fala que Moisés foi um dos homens mais usados
por Deus, por sinais, eu estou falando de sinais. Abrir o mar vermelho, né? Fazer o rio se tornar sangue, a chuva de rãs, abrir o mar vermelho, tudo, né? Água da rocha, tudo aquilo. Sabe o que a Bíblia fala? Que o Satanás brigou pelo corpo de Moisés. Satanás, ele brigou pelo corpo de Moisés. Ele lutou, meu irmão, pelo corpo dele. Aí você imagina o porquê será, né? Imagina aí por que será. Aí eu não vou nem responder não, só vou falar para você, imagina por quê. Aí aonde entra aquela mensagem, não faça nada do que há no céu, nem na terra e nem debaixo. Imagina a estratégia do inimigo. O que o inimigo queria com o corpo morto de Moisés? A gente sabe que um corpo morto não faz nada. Mas Deus falou, não faça nada do que há nos céus, nem na terra e nem debaixo. Então tudo é uma questão da gente entender muito a Bíblia. Entender. Isso se chama buscar conhecimento. É buscar conhecimento. Então Deus não quer que você lembre dele numa cruz. Não. Ele quer que você lembre dele naquela forma, né? E eu ressuscitarei ao terceiro dia. E ele ressuscitou e subiu aos céus e hoje está do lado do Pai, o Todo-Poderoso. E qual é o sonho dele, pastor? Que aonde ele está, eu e você venham estar junto com ele. Amém, gente? Não sei se consegui resumir aqui um pouco, porque é muita coisa, é um estudo muito grande, né? Então não dá para me resumir aqui e falar aqui rapidinho, porque tem que ser na Bíblia. A gente tem que trazer a mensagem para vocês na Bíblia. Mas eu creio que com um resumo aqui, vocês conseguem entender melhor. Não é, pastor, nós somos melhor que alguém? Não, a gente é melhor que nada. A gente só está aqui colocando em prática a palavra de Deus, só isso, mais nada. Tá bem, gente? Glória a Deus! É como diz, né? A gente não está aqui para falar desse ou daquele, ou da religião daquele ou desse, não. A gente não está aqui para falar nada disso. A gente só está aqui, ó, para ler isso, para ler, ó, os mandamentos, ó, a palavra, ó, viver o evangelho, ó. Só para isso que a gente está aqui, ó, para colocar em prática, olha, essa mensagem maravilhosa e poderosa. Essa é a fé. O único bom é Deus. É isso aí, ó. O único bom é Deus. Vamos orar, gente? Eu não sei se eu consegui passar de forma resumida para vocês, mas eu creio que vocês conseguem entender o porquê que a gente não tem, né, o símbolo da cruz. Por isso que a gente não tem. Tem pessoas que usam a cruz porque acham bonito, né? É bonito. E se a pessoa fosse entender que a cruz não foi a cruz, não estou falando o que Deus fez nela, não estou falando o que ele fez nela, não foi isso. O que Jesus fez na cruz foi maravilhoso, mas a questão do que simboliza a cruz é sofrimento, que Jesus ele sofreu demais, gente. A dor que Jesus sofreu, não tem ninguém na face da terra que sofreu o que ele sofreu. Por quê? Ele levou sobre si todo o peso e toda a iniquidade, todo o pecado do mundo inteiro. Das pessoas que estavam naquela época e de todas as pessoas que viriam depois delas, até as nossas, ele carregou tudo. Ele carregou tudo. Então, por isso que o peso foi muito grande. Muito grande. A Bíblia fala da agonia, né? No Getsêmani, né? Então, Jesus ele passou por uma situação muito difícil, gente. Muito difícil. Por isso, dessa resposta. E Deus também não quer que você venha lembrar de um Jesus morto, né? Ele não está morto, ele está vivo. Então a passagem da cruz já passou. Agora você tem um Jesus vivo que vive dentro do seu coração. Então, se você, por exemplo, você olha lá uma imagem da cruz, lá está pregado um Jesus morto. E ele não está lá morto. Verdade. Ele está vivo, ele ressuscitou. Então, creia sempre no Jesus vivo, que está abençoando e tocando na sua vida todos os dias. Amém? Às vezes a gente não entra muito no assunto, porque senão a pessoa fala assim, não, mas então o lugar que tem, o lugar que não tem, então às vezes não é bom ficar falando muito, porque senão a pessoa fala, não, quem tá certo, quem tá errado? Gente, não tem esse quem tá certo, quem tá errado. A Bíblia tá certa e pronta. Se algum ser humano tá fazendo alguma coisa contrária, aí não é a Bíblia que tá errada, é o ser humano que tá.
Então, quando a gente fala assim, não, daqui a pouco a pessoa fala, não, fulano falou isso, ciclano falou isso. Aí a pessoa fala, não, não acredito porque o fulano disse. O outro fala, não acredito porque ciclano disse. Aí fica ruim. Aí ninguém acredita em nada, porque um fala uma coisa, outro fala outro, e Deus nunca pediu para você acreditar nesse e naquele. Ele sempre pediu para você acreditar nisso aqui, ó, na Bíblia. Ele sempre pediu para você acreditar nisso aqui, ó. Se você quis acreditar nesse, naquele e fez errado, ixi, aí é um problema muito sério seu junto com a pessoa. Muito sério. Uma pergunta que eu vou te fazer. Você crê em um Deus vivo ou em um Deus morto? Uma boa pergunta. Em quem você crê? Num Deus vivo ou um Deus morto? Se a sua resposta for um Deus vivo, você não precisa de símbolos. Você só precisa crer nesse Deus vivo. Porque imagina, gente, a Bíblia fala que a fé é aquilo que a gente não vê. Imagina isso. Aí se você já tem já a cruz, né, com uma pessoinha lá, né, morta lá, então você não tem fé, não. Porque a fé é aquilo que você não consegue enxergar e você crê. Para você ver, na Bíblia sempre relata, sempre vai relatar na Bíblia. A Bíblia fala do Deus de Israel e todos os outros deuses do mundo inteiro. A Bíblia fala, se você for ler no Velho Testamento, que em todos os altares, tinha ali uma imagem de um homem, né, de uma pessoa, quem ali eles queriam. Mas a Bíblia fala que o Deus de Israel, em cima do altar do Deus de Israel, era um altar sem nada em cima. Aí sabe o que estava escrito no altar? Aqui é o Deus de Israel, que eles falam que é o Deus sem rosto, né? Que é o Deus invisível. E lá estava o altar dele. Então, dos outros lados, em todos os lados, tinha lá o altar com todos os tipos de símbolos, né? De símbolos, de qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas um altar específico estava lá. Um altar sem nada. Só com uma escrita assim embaixo, ó. Aqui é o Deus de Israel. O Deus sem rosto, o Deus invisível. Por que Deus sem rosto? Porque nunca ninguém viu a ele. Mas ele tem seguidores porque crê nele pela fé. Pela fé. Então, você vê, né? Deus vai falando aqui, gente. Se não parar aqui, a gente vai ficar aqui a madrugada toda. A gente vai ficar aqui a madrugada. É muito bom falar de Deus, gente. É muito bom falar de Deus. É muito bom. Então, você tem que entender. É o que a missionária acabou de falar. Ou você crê num Deus vivo, ou você crê num Deus morto. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Pastor, como que eu sei que eu tenho fé, ou eu não tenho fé em Deus? Pastor, eu não tenho nada dentro da minha casa. Minha casa é só as paredes, janela, televisão, só isso. Então você tem fé em Deus, no Deus invisível. Pastor, eu preciso de símbolo, eu preciso de não sei o quê, não sei o quê. Pastor, você está falando que eu estou errado? Não, eu estou falando para você ler a Bíblia. Eu só peço para você ler a Bíblia, só isso. Ler a Bíblia. Aí lá Deus vai falar para você se você está certo ou errado. Eu não estou aqui para falar nada para você. Eu só estou aqui para ler a Bíblia e falar para você aquilo que Deus quer que você faça. Não que homens façam, mas que Deus faça. Eu creio e recebo em nome de Jesus. Né? O povo recebendo aí. Eu creio no Deus vivo, olha aí. Deus vivo. Ao povo da fé aqui crê no Deus vivo. Então, a questão não é isso, gente. Fique em paz, né? A pessoa fala, pastor, eu tenho uma cordinha, pastor. Fique em paz, gente. É você. É o que eu tô falando pra você. A fé, de verdade, a fé é que você não precisa pegar em nada. Você não precisa pegar em nada. Nem pegar e nem falar assim, olha, eu tô enxergando. Não. Não. Fé é você... Uai, você serve um Deus? Sirvo. Mas não tem nada na sua casa? Não, é porque ele tá dentro de mim, né? Você não tá vendo ele aqui dentro da casa porque ele tá dentro de mim. Ele não habita aqui na parede. Ele está dentro do meu coração. Ele está aqui dentro. Aqui, ó. Você sabe essa presença boa que está aqui dentro? É porque Deus está dentro de mim. Então essa é a fé. Laene, né? Verdade, é maravilhoso ouvir a palavra de Deus. Me sinto tão bem ouvindo a palavra de Deus. Que bênção, gente. Glória a Deus. Que bênção. É como aquela pregação, né? Que Deus é semelhante àquela pregação que fala, né? Que o reino de Deus não é por visível aparência, mas ele tá dentro de nós. Verdade. Assim é Deus, né? Tá vendo? Tá vendo que uma mensagem, ela faz a gente lembrar em outra? A mensagem que a missionária tá falando aqui foi aquela mensagem da live retrasada, né? Passada, né? Que Deus falou com vocês aqui. O reino dos céus, ele não vem com visível aparência.
E ainda até fala lá, não tem como alguém falar, olha lá o reino do céu. Aí você sai correndo para ver, não tem como. E se alguém falar que o reino do céu está lá, ele está dizendo, é mentira. Estão te enganando. Porque o reino dos céus está dentro do seu coração. Então não vai ter como falar, olha lá o reino do céu, olha lá. Não. O reino dos céus está dentro de você. Ou então a pessoa fala assim, olha lá, Jesus ali, olha lá, Jesus lá. É o que fala também, né? O reino do céu e Jesus fala, olha ele ali. Não acredita não, gente. Por quê? Quem está na fé e tem a fé, né, que Deus ele quer ver, que é a fé de não ver nada, né, não ver Jesus, mas crer que ele existe, é a fé que Jesus já está dentro de você. Ele não está lá, não, ele já está dentro de você. O reino do céu não está ali, não, o reino do céu já está dentro de você. Amém. Já está dentro de você. Isso é poderoso demais. Uma mensagem, né, vai trazendo a concordância com outra mensagem. É por isso de você estar sempre na live, gente, para você não perder nada. Porque a gente sempre vai pegar algum exemplo de outra mensagem aqui e ali, para você não ficar perdido, né? Exatamente. Glória a Deus, vamos orar?